Godzilla. Faz até que bastante tempo desde a última vez que eu falei sobre o Rei dos Monstros aqui no canal, não é mesmo? Mas, me conhecendo, eu nunca consigo evitar e sempre acabo voltando a falar desse lagartão atômico que vocês do canal tanto amam, assim como eu. Mas, dessa vez, eu vou contar uma história um tanto fora do padrão do canal. Não sendo sobre uma entidade maligna dentro de um videogame, ou de fitas VHS, ou de um homem preso numa fantasia, ou uma versão grotesca e bizarra do Rei dos Monstros, seja feita de carne ou não. E sim, eu vou contar uma história sobre o Godzilla que todos nós já conhecemos e que estamos familiarizados, pois no vídeo de hoje eu contarei a vocês sobre The Living with Monsters. Um documentário falso feito no estilo de found footage e criado pelo canal Lost Utopia Filmes, que simula como seria um documentário na vida real sobre o próprio Godzilla, e como seria sua chegada e como isso afetaria o mundo como um todo. E meus amigos, esse deve ser um dos vídeos de terror envolvendo Godzilla mais incríveis que eu já vi, e sendo bem sincero, eu acho que ele é o melhor de todos. Não só pela quantidade enorme de referências ao universo de Godzilla que esse vídeo possui, como esse vídeo é tão espetacular que verdadeiramente parece um filme ou um curto oficial de Godzilla dos dias atuais, de tão bem feito que esse vídeo é. E ele é um vídeo ótimo tanto para quem não é fã de Godzilla, quanto principalmente para quem é muito fã do Lagartão Atômico. E infelizmente esse vídeo ainda não foi tão comentado aqui no Brasil, mesmo ele tendo quase um ano desde o seu lançamento, mas ele verdadeiramente merece muito mais atenção. Então venham todos comigo, meus kaijus membros do culto Slenderman inscritos nesse canal, que vão deixar o like, compartilharem, hyparem o vídeo e claro, se inscreverem caso não forem, porque senão eu vou esmagar na casa de vocês com a minha cauda, e vamos entender Living with Monsters. Como eu havia falado no começo do vídeo, The Living with Monsters é um documentário falso que simula como seria no mundo real a chegada do Godzilla. Então, deixe eu lhes apresentar ao locutor e principal narrador de todo esse documentário, Gene Maldonado. Isso é uma explosão de uma bomba de hidrogênio, o que acabaria inaugurando uma nova era na história da humanidade. Monstros. Mas onde isso realmente começou? Alguns apontam a era dos dinossauros, outros para o Godzilla, o primeiro encontro entre a humanidade e os monstros. Olá, sou Gene Maldonado, e isso é Living with Monsters. Gene começa explicando sobre os monstros estarem já em conhecimento de toda a população há cerca de 7 anos, com 17 ataques já registrados e 4 monstros já descobertos. Dentre eles temos Godzilla, Anguirus, Canira, Gorgo e por fim, Manda, sendo dos 4 apenas Canira e Gorgo os únicos que não fazem parte do universo original de Godzilla, e sim, são kaijus originais do próprio curta. Manda e Anguirus, como muitos já sabem, são kaijus oficiais do verso de Godzilla. Nisso, Gene explica que apesar de existirem os 4 kaijus já identificados, a humanidade já tinha múltiplos antigos registros de contatos com outras dessas criaturas, chamadas nesse curta de superfauna, tendo de exemplo uma pequena estátua que faz referência a Mothra, a mariposa guardiã da terra, e um pequeno desenho rupestre que, se minha visão de kaiju não estiver falhando, faz referência ao Varan, o inacreditável. Porém, o Gene revela que apesar de terem esses registros,
o primeiro contato direto da humanidade com a superfauna veio graças a um outro documentário um tão antigo quanto esse, um sobre um gorila gigantesco que vivia isolado em uma pequena ilha chamada Ilha da Caveira. Isso mesmo, King Kong existe nesse universo, sendo feito todo um documentário sobre o gorilão escalador de prédios e a Ilha da Caveira. Porém, nessa história, nunca o Kong foi levado até Nova York como atração turística e depois subiria no prédio mais alto, morrendo nos tiros por aviões. A única coisa que foi levada da Ilha da Caveira até Nova York foi um Triceratops e o Titanos Dog. Ele aparece nesse vídeo, inclusive. Kong, no caso, iria se manter em sua casa junto do seu filho, Kiko. Tá, desculpa pela piada sem graça, mas não é esse Kiko. E sim, o gorila albino Kiko, o filho original do Kong lá de 1933, que aparece por um breve momento nesse documentário. Porém, tudo isso iria mudar após 4 anos, quando a era nuclear começasse, com a primeira explosão da bomba de hidrogênio sendo feita. Porque após isso, perto da costa do Japão, estava ele, um réptil gigantesco, com placas ósseas em suas costas, similar a um dinossauro, morto e emanando radiação de seu corpo. Apelidado de Godzilla ou Gojira, que estava dormindo há milhares de anos no oceano e graças à explosão acabou acordando, porém morrendo ao chegar na costa. Assim surgindo o grupo de animais conhecidos como superfauna. Nome dado a criaturas que no nosso universo chamamos de kaijus, criaturas extremamente enormes e hostis. Em realidade, existiam alguns grupos mais isolados que já sabiam da existência disso tudo, mas especificamente um grupo de ocultistas conhecidos como Kaiju-Kai, que acreditavam de certa forma que esses monstros eram uma espécie de deus para toda a humanidade. Obrigado, Liu. Não esqueçam de passar no canal do Liu, ele manda bem demais. Porém, esse não seria o fim do nosso lagartão atômico, pois após os acontecimentos da possível morte de Godzilla, uma criatura muito similar ao mesmo foi vista se aproximando das costas do Japão e atacando navios. Por isso foram feitas paredes formadas de enormes cercas elétricas que seriam do tamanho do Godzilla, e assim talvez conseguiriam o deter antes que ele chegasse até a cidade. O que eles não contavam era que em realidade o monstro que eles viram na costa não era o nosso Godzilla que conhecemos, e sim era o seu filho, e seu pai estava vindo em direção ao Japão para descontar toda a sua raiva após a sua morte. Absolutamente nada poderia pará-lo. Como é esperado do Godzilla, em um ataque de fúria, ele causaria muitas mortes e medo em todo o Japão, sendo toda essa sequência do vídeo uma clara referência ao primeiro filme de Godzilla lá de 1954, recriando de maneira quase perfeita as cenas do filme original, mas é claro, com a versão mais atual do Godzilla. O que eu posso ser sincero, fez esse kaiju aqui, fã de Godzilla, um pouquinho emocionado, eu vou admitir. Nisso, após tais ataques, obviamente todos os países do mundo inteiro se reuniram numa tentativa de parar esse monstro. Aquilo era algo completamente novo, sem qualquer precedentes ou qualquer conhecimento sobre, então novamente a bomba de hidrogênio seria utilizada, mas dessa vez para tentar parar o Goji, na chamada Operação Kismet, onde o Godzilla seria atraído para um determinado local do Oceano Pacífico e seria explodido a bomba o mais próximo a ele possível. O que foi um sucesso momentâneo, porque se vocês conhecem bem Godzilla, sabem que ele não é o único monstro que existe no universo. E se a primeira parte desse vídeo fez referência ao primeiro filme de Godzilla, era hora de referenciar o segundo filme com a chegada em Okinawa do primeiro rival de Godzilla, Anguirus.
E ele estava aos poucos se aproximando do Japão. Por que exatamente? Porque ele estava prestes a se encontrar com seu maior rival. Como alguns bem sabem, quase todas as tretas entre kaijus no universo de Godzilla acontecem por causa de disputas de território. E agora, com o gigante japonês acordado, chegou o momento dele e o seu antigo amigo e atual rival lutarem mais uma vez. E o resultado disso é como esperado, Godzilla saindo vitorioso e o Anguirus cedendo seu território ao lagartão atômico. No entanto, é meio óbvio que essa não seria a única criatura que o Godzilla iria enfrentar, e isso, basicamente, dá início à era dos monstros desse universo, com vários bichões despertando e tentando tomar o lugar como o rei dos monstros. Temos o Khanira no Havaí, Gorgo na Irlanda e Manda na China. O que é meio óbvio, já que ele é literalmente um dragão chinês. E até mesmo tem uma pequena referência ao primeiro filme do Rodan, com os megalonos atacando uma pequena área de mineração, e o documentário também dando a entender que o Rodan existe nesse universo. Obrigado, Bomba Atômico. Não se esqueçam de passar no canal dele também. Mas, assim como o esperado, todas essas criaturas não foram párias para o Godzilla. E nisso, chegamos à parte final de todo o documentário, onde o Gene explica o resultado de todos esses ataques. Obviamente, a humanidade mudaria como um todo. Agora, não éramos mais os primeiros numa cadeia alimentar. Sendo bem sincero, estávamos bem longe disso. O mundo inteiro estava cercado por um terror desconhecido e completamente novo agora, e a humanidade não sabia bem o que fazer. Mas, nisso veio uma única coisa boa. A humanidade se reuniu. Japão, China, Europa e até mesmo Estados Unidos e União Soviética, os dois maiores rivais após a Segunda Guerra Mundial e que quase começaram uma terceira, agora estavam unidos. Assim, criando um setor chamado GCA, ou Setor Godzilla Contra-Ataque, um setor especializado em estudar e contra-atacar qualquer possível novo ataque do Godzilla e de quaisquer outros kaijus, até mesmo com a humanidade voltando a estudar a Ilha da Caveira numa tentativa de entender melhor sobre essa nova superfauna. O planeta Terra agora estava unido, os países não estavam mais em guerra e havia ajuda mútua de todos os países no mundo com esse novo objetivo, pois agora, o planeta Terra havia uma ameaça muito maior do que a humanidade poderia compreender. Encerrando assim, The Living with Monsters, uma das melhores experiências que eu já assisti, criada por fãs de Godzilla. Living with Monsters, como eu disse, é muito bem feito por múltiplos fatores que eu mostrei durante todo esse vídeo, seja recriando de maneira quase perfeita o que seria um documentário da época entre os anos 60 e 70, seja referenciando e recriando de maneira atualizada muitos dos eventos dos filmes clássicos de Godzilla, trazendo também muitos personagens do universo de Godzilla que poucas pessoas têm conhecimento, como principalmente criando um documentário que representa muito bem como seria se o Godzilla realmente fosse real de uma maneira incrível e até mesmo assustadora. Living with Monsters fez basicamente o trabalho perfeito em representar o Godzilla e outros monstros, e eu espero de verdade que a Lost Utopia continue produzindo esses incríveis trabalhos. De fato, tem mais 2 vídeos nesse mesmo estilo que a Lost Utopia fez, mas eu preferi falar apenas de The Living with Monsters pelo quão espetacular foi a experiência desse vídeo e o quanto eu amei ele de verdade. Eu, como fã de Godzilla, amei esse vídeo e sei que mesmo aqueles que não curtem tanto também podem amar, de tão bem feito e espetacular que foi esse trabalho feito todo aqui no YouTube. Eu espero de verdade ter ajudado esse vídeo e essa história ter chegado a mais pessoas. Apenas assistam esse incrível trabalho que eu tive o prazer de, junto do Liu, Tio Vini e o Pombo Atômico, mostrar a vocês com esse vídeo. Enfim, obrigado por terem assistido até aqui, obrigado a todo mundo que participou desse vídeo junto comigo, e também muito obrigado ao Risoto, que foi quem fez a intro do meu vídeo, o Léo, que foi quem fez o gif do meu personagem do início do vídeo, ao Lucas, que fez o cenário do meu vídeo, e claro, ao Skyler pelo desenho da minha forma kaiju. E novamente, obrigado a você por ter assistido até aqui. Eu sou o The Slenderman e tenha uma boa noite. Até mais!